Glória a Deus. Estamos aqui para mais um dia cultuarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, com espírito e em verdade. Gostaria de abrir esse culto hoje, domingo, culto da família, com a palavra abençoada, orando por você. Eu quero ler um salmo antes, salmo de número 15, que diz assim: quem pode habitar na tua tenda e morar no teu santo monte? Aquele que vive sem culpa, age com justiça e fala a verdade ao seu coração, que não diz calúnia em sua língua, não causa dano ao próximo e nem lança insulto ao vizinho. A seus olhos é desprezável o malvado, mas honra quem respeita o Senhor. Mesmo se jura com prejuízo para si, não muda. Se empresta dinheiro e sem usura, e não aceita presentes para condenar o inocente. Quem agir desse modo, ficará firme para sempre. Amém? Então eu creio que você pode refletir nesse salmo de número 15, e Deus vai falar no teu coração. Santo Deus e eterno Pai, estamos aqui para glorificar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor possa nos alcançar, possa garantir, ó Deus, aquilo que está ao seu alcance, e que o nosso alcance seja da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo este culto, o culto da família, e que hoje o Senhor possa falar no coração de todos aqueles que nos assistem. Obrigado, ó Deus, pela vida daqueles que têm o privilégio de poder ouvir esta palavra, Pai. No nome de Jesus, receba agora a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai. Que toda a honra seja do Senhor, toda a glória para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então estamos aí com a banda do Mateus e nós vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor já aqui, e a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar.
Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso do céu, santo e santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Oh, e teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. E teu é o reino, e a glória pra sempre. Amém. E teu é o reino, teu o poder e tua pra sempre. Amém. E teu é o reino, teu a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu e tua é a glória pra sempre. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o preço do pecado, ele levou.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado. Pra sempre adorado pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu. Pra sempre exaltado pra sempre adorado. Se ele pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. E pra sempre exaltado pra sempre adorado e pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse louvor, pela essa adoração. E quero abençoar a tua vida, você que está nos assistindo aí. E quero pedir a Deus que venha te abençoar e derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque nós te louvamos e te adoramos. E temos certeza, ó Deus, na resposta que estamos buscando no Senhor, Pai. Que a glória do Senhor, que a bênção do céu, Pai, possa derramar sobre nossas vidas. Derrama, Senhor, poder, graça, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos que vamos retirar agora, Pai, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Obrigado por esse louvor que foi diretamente dirigido ao seu trono, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então, eu vou adiantar hoje porque nós temos uma grande surpresa aqui, então eu prefiro já ir rápido no assunto, né? Porque, felizmente, irmãos, nós conhecemos o Salmo 23, sabemos muitas coisas a respeito dele, mas o mais necessário saber é que quando Deus fala assim, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, todo mundo acha bom, sabe que Ele é o nosso pastor, que nada falta. Ele está dizendo sobre realmente não faltar nada para aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que creem, aqueles que realmente ouvem e obedecem a palavra de Deus.
esse nada faltará. E nós estamos vivendo aí dias difíceis, eu sei, mas embora nosso pequeno sacrifício de ofertar na obra de Deus, de entregar para Deus o que é de Deus, eu nem chamo isso mais de sacrifício, eu chamo de obediência. Então muita gente acha sacrifício, mas eu falo que é obediência, porque quanto mais você dá, mais você semeia, mais você colhe. E hoje, nesse culto maravilhoso, eu quero realmente pedir a todos aqueles membros dessa igreja que podem depositar ou transferir para a conta da igreja, que está aí no telão, a conta bancária. Nós temos o Pix, que você nem precisa sair de casa, o CNPJ, tudo está escrito aí para você poder abençoar a nossa casa, a casa de Deus, e eu creio que Deus vai multiplicar e te abençoar, em nome de Jesus. Como nós já oramos e falamos aqui sobre os dízimo e oferta, e eu disse que tem uma surpresa, e para mim é um motivo de muita alegria mesmo, estar recebendo de volta no nosso meio, na nossa família, a Andréia Vermont. Ela vai estar conosco hoje, trazendo uma palavra de Deus para a nossa vida. Eu creio, irmãos, que é um mistério mesmo. Ela estará sempre conosco no último domingo do mês, e hoje ela veio cumprir a promessa, né? Mas eu quero agradecer primeiro a Deus pelo milagre que Deus fez na vida dela, né? Ela está aqui ao vivo hoje para testemunhar o milagre que Deus fez na vida dela. Então vamos orar por ela. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e bendizer o teu nome pela vida da Andréia, pela família dela, Pai, de tudo aquilo que o Senhor fez e continuará fazendo na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor conservou ela em vida, Pai. E eu te agradeço, eu te louvo, porque ela está aqui entre nós, e a glória do Senhor permaneça sobre a nossa vida. Obrigado a Deus pela vida da Andréia, da sua família, e usa ela na palavra hoje, como sempre o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém? Fica na liberdade do Espírito, viu, minha irmã? Bom dia, igreja. Vou só pegar meu celular ali, que eu pega para mim, pastor, por favor, do lado do piano. É porque a Bíblia está lá. Tirar a máscara, né, irmão? Não tem mais problema aqui em cima. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês nesse culto tão abençoado. Cada dia, né, é uma grande oportunidade. Cada experiência, cada oportunidade de estar vivo é uma grande oportunidade. E eu pude descobrir isso, né, nos últimos dias. E estar aqui é uma bênção, é uma nova chance que Deus está nos dando. Então, se você que nos ouve hoje está vivo, você já tem milhões de motivos para agradecer. A gente já acorda reclamando. Ah, eu não passei nisso. Ah, eu não arrumei emprego. Ah, eu não tenho comida. Ah, hoje eu queria beber cerveja, mas está de lei seca. Ah, eu queria estar numa praia. Ah, eu queria estar sem pandemia. Amigo, eu quero te substituir todas as suas murmurações por um único louvor. Você está vivo. E o simples motivo de você estar vivo já é razão para louvar. Você estando vivo, você pode fazer todas essas coisas futuramente. Você pode passar, você pode arrumar emprego, você pode ir para a praia, você pode comer, você pode visitar pessoas. Só depois que a gente desce ao túmulo que não há mais o que fazer. E o salmista diz isso várias vezes. Então, se você acordou, e se você puxou o ar, e ele veio, e se você respirou, você está vivo. E esse já é o grande e o maior motivo para você agradecer. Todos os dias, quando a gente acorda vivo, nós já temos motivo de gratidão. E todo o resto que acontecer conosco durante o dia, são pepinos que nós vamos resolver na presença do Espírito Santo. Mas o simples fato de estarmos vivos, já é uma grande bênção, já é a maior bênção. Todo o resto se dá um jeito. Obrigado, querido. Todo o resto se dá um jeito. A única coisa que não tem solução é para a morte. Depois que se desce a mansão dos mortos, não há mais o que fazer. Não há comidas a comer, não há pessoas a visitar, não há salvação a ser estabelecida.
E eu quero contar para vocês um pouquinho do que eu vivi nesses últimos dias e o valor e a diferença que a vida tem para mim depois disso e que já tinha. Mas primeiro eu quero começar com a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo do 3 ao 11. Lá em 1 Pedro 2, do 3 ao 11, diz assim: agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximaram dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confiar jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra preciosa, essa pedra, o Cristo, é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço e a rocha que os fez cair. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus nos diz que nós somos chamados a ser pedra, e pedra para a construção de um reino de Deus, do sacerdócio santo e de sacrifícios agradáveis a Deus. Eis o resumo do que Deus chama de igreja. Por que pedra angular? Qual a explicação de pedra angular? Na época de Jesus não se existia cimento, então as pedras eram escolhidas para construir as casas, os templos, as próprias pirâmides do Egito. Eram escolhidas pedras que fossem oferecendo encaixe, como um quebra-cabeça. Então as pedras tinham que ter o formato perfeito para se encaixar uma na outra e subindo as paredes e não cair. Como as pirâmides do Egito têm milhões de anos antes de Cristo e não caíram. Então as pedras eram muito bem escolhidas, mas a primeira pedra, a pedra mais importante para começar o quebra-cabeça era a primeira, porque ela sustentava o edifício inteiro. Se eu pusesse ali uma pedra circular, uma pedra quebrada, uma pedra fraca, essa pedra faria vir abaixo toda a construção. Então essa pedra ela tinha que ser muito bem escolhida. Por isso ela era chamada de pedra angular, porque ela deveria ter um ângulo, que a partir do ângulo dela fosse construindo todo o templo, ou toda a casa, ou toda a pirâmide que fosse, e ela sustentasse todo o edifício. Então a pedra angular era uma pedra importantíssima, e o salmista cita a mesma frase: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, já profetizando a vinda do Cristo. Depois Lucas traz essa palavra, depois Mateus traz a mesma palavra, depois Pedro nas cartas traz a mesma palavra, e Pedro ainda traz essa palavra acrescentando: nós, nos comparando a Cristo, somos chamados a sermos pedra angular, pedra firme, sacerdócio santo, sacrifício agradável a Deus. E eu quero falar um pouco sobre essas duas coisas, aliás, sobre essas três coisas: sobre pedra, sobre sacrifício ofertado a Deus, e sobre sermos uma igreja que serve, uma igreja que busca. Depois do Covid, amados, a cabeça fica uma benção. Então, às vezes eu vou ter que olhar aqui porque eu esqueço. Glória a Deus por isso. Aqui está aqui, ó. Edificação. Vocês são chamados para serem pedras vivas na edificação, construção de uma casa espiritual. Para quê? Para ser sacerdócio santo e oferecer sacrifícios espirituais. Jesus, quando Pedro veio, quando Jesus estava indo embora, Pedro era considerado bambu fraco, o vento soprava, ele ia de um lado para o outro, caniço rachado, e Jesus substitui a essência de Pedro, Jesus substitui a identidade de Pedro, e Jesus chama Pedro de quê? No momento em que ele quer mudar a identidade dele: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus hoje diz: Luiz, tu és pedra, Jorge, tu és pedra, você que está em casa, tu és pedra.
E sobre esta pedra eu preciso edificar a minha igreja, a minha casa espiritual. Para quê? Para que Deus quer instituir a partir de mim? Pedra angular. Uma igreja santa, um sacerdócio santo e uma igreja que sirva ao outro. E uma igreja que ofereça sacrifícios vivos ao outro. E aí depois Pedro vem dizendo, essa pedra pode se tornar para você pedra de tropeço. Ou você aceita ser pedra angular e edificar sobre você uma casa espiritual e um sacerdócio santo, ou Jesus passa a ser para você pedra de tropeço. Olha o peso desta palavra. Ou eu abraço o que Cristo quer para mim, ou eu edifico a partir de mim uma casa espiritual que oferece sacrifício. E quando a palavra diz em sacrifício, ela não está falando em coisinhas fáceis, ela está falando em sacrifício de louvor. Não é por ele, não é por ela, mas é para ele. Eu estou fazendo para você, mas é para ele. Eu estou fazendo em você, mas é para ele. Sacrifícios a partir da sua casa espiritual. Irmão, você é pedra angular. Cristo constrói sobre você uma casa espiritual. Cristo pode construir em você e a partir de você um sacerdócio santo, uma casa espiritual, uma casa forte que oferece sacrifícios de louvor continuamente a Deus. Ou Cristo se tornou para nós uma pedra angular. A pedra que virou pedra de tropeço. Quando eu tropeço numa pedra, ou eu acordo, falo, nossa, eu estava distraído, onde eu estou com a cabeça? Tropecei aqui na pedra, machuquei meu dedo, eu tenho que prestar atenção na vida, prestar atenção onde eu estou andando. Ou, eu só tenho duas opções, quando eu tropeço. Ou eu acordo e vejo que eu estou meio passando, voando, ou eu caio no chão e me esborracho. Jesus, como pedra de tropeço, Ele quer te acordar. Ou, irmão, se você não acordar, você vai para o chão. E eu posso te afirmar que o chão não é um bom lugar. Deus quer nessa manhã de hoje te acordar. E eu vim aqui falar para você um pouco sobre o propósito de Deus na minha vida. Pastor Luiz falava que eu tive uma doença agora há pouco, em fevereiro. Há um mês atrás, nós pegamos Covid. E, irmãos, milhões de pessoas estão pegando Covid. Mais de 300 mil pessoas no Brasil, infelizmente, morreram por Covid. Em Uberlândia, quando eu estava internada, morriam 35 pessoas por dia por Covid. Da minha idade, mais velho, mais jovem, bebê. E eu internei com Covid já num estado grave, tive que sair de casa de ambulância. E a grande pergunta que vinha à minha cabeça o tempo todo, para quê? Não é o porquê, mas é para que Deus está me permitindo passar por isso. Irmãos, e Deus me permitiu ficar 12 dias num leito de hospital, quase morrendo, passando por situações dramáticas, para que eu pudesse entender a minha missão nesta terra. A minha missão é ser pedra. Ou Deus vai construir a partir de mim, para a sua vida, uma casa espiritual, ou eu vou ser para você pedra de tropeço. Eu, Andréia, vou ser para você pedra de tropeço, porque a minha missão e o meu ministério, tem irmão que tem ministério de cura, tem irmão que tem ministério de misericórdia, o meu ministério é de te sacudir. O meu ministério é de te acordar. O meu ministério é de ser pedra de tropeço, de te dizer, acorda, porque talvez não seja isso. E não é isso que Cristo espera de nós. Irmãos, eu estava em casa, nós estávamos com Covid, a família inteira. Eu, meu marido, meus 2 filhos e minha nora. Então precisamos ficar os 5 em casa, trancados. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Nos primeiros 8 dias a gente foi se virando, pedia comida aqui, um parente mandava uma sopa, mas tudo muito ali dentro do núcleo familiar. O Jorge começou a piorar, nós alugamos um oxigênio, ele colocou o oxigênio em casa, optamos por fazer o tratamento em casa, para não ir para o médico, para não pegar bactéria no hospital.
e tinha fisioterapeuta que ia em casa, médica e enfermeiro. E os meninos foram melhorando e o Jorge foi melhorando e eu estava bem desde o princípio. Eu sentia uma coisa ou outra, mas eu estava bem. No 10º dia o Jorge já estava muito bem, já estava desmamando do oxigênio, já podia tirar o oxigênio. Os meninos já estavam ótimos, ou seja, todo mundo já estava cuidado. E é como se naquele momento a minha mente dissesse: agora você pode adoecer. Agora você já cuidou de todo mundo, agora você pode adoecer. E geralmente é quando o Covid complica, no 10º dia. Por isso, se você tem, está ou conhece alguém com Covid, alerta. Ah, eu estou super bem, eu não estou sentindo nada. Fique atento, a partir do 8º dia, do 8º ao 15º é quando o Covid complica. Até o 8º dia o vírus só se multiplica. A partir do 8º dia o vírus escolhe um órgão para atacar. E no 10º dia, que estava entre o 8º e o 15º, a fisioterapeuta chegou em casa para fazer fisioterapia com o Jorge. E sempre ela me olhava também, aproveitava e me olhava. Antes dela fazer a fisioterapia dele, ela foi colocar o oxímetro em mim para medir a saturação de oxigênio. Para vocês terem ideia, a gente aspira 100% de oxigênio do ambiente e a gente aproveita 98% desse oxigênio, 99%, 97%, oscila por aí. No mínimo 97% do oxigênio que você está respirando aqui, seu pulmão está aproveitando. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. O score de Deus é lá em cima, né? De 100, Deus marca 97. Quando ela foi medir minha saturação, André, qual que é a saturação boa? Até 95, beleza. De 95 até 90, fica esperto. De 95 a 90, fica esperto. Baixou de 90, hospital. Eu vou esperar um pouquinho. Se você esperar um pouquinho, você vai ser entubado. Minha vizinha semana passada me ligou. Estou saturando 81. Falei, vai para o hospital agora, num domingo. Não vou, porque não sei o que, não sei o que. Vai para o hospital agora, você está saturando 81. Não, eu vou ver se eu vou amanhã. No amanhã ela foi entubada e está entubada até hoje. Saturação até 95 é boa. De 95 a 90, fica esperto. Observa. Baixou de 90, hospital. Para não chegar a ser entubado. Quando a fisioterapeuta chegou e foi medir minha oxigenação, eu estava com 86. De 100, o meu pulmão só estava conseguindo aproveitar 86, ou seja, baixo. Quando ela pôs em mim, ela falou, você está febril. Ela mediu minha febre, estava 38,5. Quando ela feriu minha pressão estava 15/9. Minha pressão geralmente é 10/6, 9/6. Nesse momento ela falou, Jorge, depois eu faço a sua fisioterapia. Ela pegou o telefone, foi para o corredor da minha casa, não perto de mim, ligou para a médica e eu ouvi ela dizendo, doutora, a Andréia está muito mal, nós precisamos transferir ela agora. Os parâmetros dela são esse. Nós precisamos transferi-la para um hospital agora. E ela precisa ir de ambulância, porque ela precisa de ir com oxigênio, ela não aguenta ficar sem oxigênio. Nesse momento o Jorge tirou o oxigênio dele, falou, eu não preciso mais. Eu não aguento ver você passando mal. Tirou o dele que ele estava precisando também, já colocou no meu nariz e ficou lá mais ou menos se virando, mas me deu o oxigênio dele até a ambulância chegar. Irmãos, essa ambulância demorou um pouco para chegar, mas parecia que era uma vida. Quando a ambulância chegou, eu falei, Jorge, cadê o povo da ambulância? A ambulância chegou, ele falou, chegou meu bem, mas eles estão paramentando. Irmãos, uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida. Primeiro que quando falaram que a ambulância ia chegar, eu com máscara de oxigênio, eu olhei para o Jorge, para a fisioterapeuta, apontei para os meus filhos e falei assim, tira eles de casa. E tira por um tempo grande. Porque eu sabia que a cena de ver a mãe saindo numa ambulância, numa maca, ia ser uma cena que ia marcar eles para o resto da vida. E eu não queria isso para eles. Você que é mãe, até morrendo você se preocupa com o seu filho. O tal do mãe tem uma gota especial do coração de Deus. Porque até morrendo, até na hora da morte, você está preocupado com os seus filhos. Jesus tinha um coração materno, porque Jesus, poucas horas antes de morrer, ele ainda orou a Deus pelos seus discípulos, pedindo a Deus que não os deixasse só. Eu pedi que tirassem meus filhos foram para a casa da minha mãe, a ambulância chegou, aquela ambulância que desmonta, que faz assim, ela já monta, fica em pé, e eu falei, Jorge, cadê o povo da ambulância? Ele falou, meu bem, eles estão paramentando. Eu não sei se vocês aqui são da época do Césio 137 em Goiânia.
Mas vocês lembram da cena de Manaus? Como que é lá em Manaus, no começo, como que foi? Gente, os homens chegaram lá de fora, eles puseram um macacão com bota dos pés à cabeça, fecha até aqui, põe um capacete, uma máscara, só com buraco para respirar pela boca, parece um astronauta. E aquilo, você vai vendo aquilo, você vai se sentindo a pior criatura do mundo. Você vai se sentindo que você está a um passo da morte. Você começa a experimentar a gravidade do que você tem. Que é grave, que é muito grave, que as pessoas não querem pegar aquilo, que as pessoas estão fazendo o máximo para se prevenir, que é sério, que não é brincadeira, que não é ouvir lá no Fantástico, hoje no Brasil morreram 3.560 pessoas, amado, não é só um número, foram 3.560 amores, 3.560 mães, pais, filhos, jovens, bebês que saíram de casa e não voltaram mais. Ontem uma pessoa me ligou, eu atendi em terapia, ela estava chorosa, eu falei, está fazendo um mês que seu esposo morreu? Ela falou, não, está fazendo um mês que ele saiu de casa, e eu depois disso não o vi mais. Ele saiu de casa, falou, meu bem, eu não estou passando mal, eu vou para o UAI. Da UAI ele internou, de internação ele foi para a intubação, da intubação ele foi para o óbito. Não podemos nos conformar em ouvir números e achar que está tudo bem. Não podemos nos conformar em ouvir que morreu 26 pessoas em Uberlândia e pelo menos não dobrar o joelho no chão e dizer, Senhor, envia 26 anjos para essas famílias. Tem gente sofrendo e a gente está tratando isso como se fosse número. Você é casa espiritual. Deus quer edificar uma igreja sobre você. O que você está fazendo? Vivemos tempos pandêmicos. Qual é o seu envolvimento com isso? E eles entraram com a maca no meu quarto, puseram a maca na altura da minha cama. Senhora, dá conta de subir na maca? Eu olhei para ele e falei, moço, eu não dou conta de nada. Eu não dava conta de ir no banheiro. Falei, eu simplesmente não dou conta de nada. O Jorge falou, vamos pôr uma roupa. Eu estava de camisola, eu falei, Jorge, eu não vou pôr nada. Eu não vou fazer nada. Vocês me puxem, me joguem em cima dessa maca, porque eu não dou conta de nada. E assim eles fizeram. Me puxaram, me jogaram na maca, entraram com a máquina na ambulância, com a maca, puseram colar cervical, puseram um tanto de cinto, me puseram o troço lá para medir. A minha oxigenação estava 86 ainda. Ele falou, agora a senhora segura que vai balançar muito. O motorista falou, nós vamos no modo normal ou no modo emergência? Ele falou, não, nós vamos no modo emergência, ela está parando. Irmãos, como diz a minha psiquiatra, eu estava consciente. Eu estava acordada e eu sou da área, então tudo que eles falavam eu sabia do que eles estavam falando. E por isso para mim foi muito mais difícil do que para uma pessoa comum, porque eu sabia exatamente do que se tratava o que eles estavam falando. Você já esteve no trânsito e você ouve uma ambulância lá atrás, e aí você cata seu carro e encosta para o lado? Você já esteve nessa situação? Eu estava dentro dessa ambulância. Você sabe o que é você ver o trânsito recuando, o trânsito se afastando e a ambulância e correndo, e o enfermeiro falava, acelera porque ela está desaturando, nem com oxigênio está subindo a saturação, se você não acelerar a gente vai perder ela dentro da ambulância. Enquanto isso o motorista ligava para a central de regulação, Santa Genoveva, não tem jeito de trazer para cá não, tem leito não, Santa Clara, não tem leito, todos os hospitais de Uberlândia não tinham leito para me receber. O motorista falou para o enfermeiro, eu vou encostar debaixo de uma árvore, não faz sentido ficar rodando aqui na cidade, gastando gasolina, até liberarem um leito para atendê-la. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, falei para o enfermeiro, liga para o meu marido. O Jorge estava atrás da ambulância de carro, num dado momento o Jorge perdeu, porque a ambulância rodou tanto que o Jorge se perdeu. Eu falei, liga para o meu marido, ele vai dar um jeito. E o Jorge ligou, e ele ligou para o Jorge por muita bondade, porque não poderia ter ligado. O Jorge ligou para minha cunhada e eles ajeitaram lá na Unimed, conversaram com o diretor da Unimed, e o diretor da Unimed ligou para o diretor da UMC e falou assim, olha, eu estou com uma paciente morrendo dentro de uma ambulância, debaixo de uma árvore. Recebe ela pelo menos na sala de emergência, faz os procedimentos para que ela possa voltar e ter chance. Depois vocês mandam ela para onde vocês quiserem, mas por favor recebe ela pelo menos no pronto atendimento.
O diretor da UMC falou, pode trazer, eu coloco ela no pronto-socorro aqui, faço o que tiver que fazer e depois a gente vê o que faz. Tá bom, a ambulância ligou e começou de novo. E correndo. De repente eu vi que a ambulância parou num sinaleiro e isso o homem aplicando trem em mim, medindo minha pressão e falando e conversando. Ela está com hipóxia, está baixando muito. Tem nora aí? Tem noradrenalina dentro da ambulância? Às vezes nós vamos precisar aplicar uma nora. Nora é quando você está fazendo uma parada cardiorrespiratória. Deixa a nora na mão aqui, porque se precisar vou ter que fazer nora nela e fazer uma massagem. Eram as coisas que eu estava ouvindo. De repente a ambulância parou no sinaleiro. Quando o sinaleiro abriu, o motorista da ambulância acelerou. A ambulância não ligava. Ele olhou para o enfermeiro e falou, ih, a ambulância estragou, vamos ter que chamar outra. Vou ligar na central e pedir outra ambulância. Estragou, não tem jeito não. O enfermeiro olhou para ele e falou assim, amigo, nós estamos a quarteirões do hospital. Não dá tempo de chegar outra ambulância, nós vamos perder ela dentro da ambulância. Você vai desligar a sirene para gastar menos bateria e vai tentar ligar a ambulância. Se a ambulância não funcionar, nós vamos parar a gente na rua, nós vamos carregar ou a ambulância ou ela correndo para o hospital, porque nós estamos pertinho, mas não dá tempo de chegar outra ambulância. Ele falou, não, eu vou desligar a sirene e vou tentar ligar de novo. E eu orando a Deus. Falei, Deus, tem compaixão de mim. Ele ligou, a ambulância chegou, a ambulância pegou e eles conseguiram dar entrada comigo no hospital. Quando eu entrei no hospital, já entrei, o médico chegou, me avaliou, falou assim, já colocou oxigênio, catéter de oxigênio. Quando ele colocou o catéter, no máximo 5 litros, minha saturação continuou baixa. Ele tirou o catéter, pôs a máscara, porque você evolui. Você vai do catéter para a máscara, da máscara para a intubação, da intubação para a traqueostomia. Pôs o catéter, minha saturação não subiu. Pôs a máscara, minha saturação subiu, mas com 15 litros, que é o máximo da máscara. É o topo da máscara. Se a minha saturação caísse, ele precisasse de mais, não tinha mais o que fazer. Ele chegou em mim e falou assim, olha, eu vou ser bem sincero com a senhora tem uma Covid grave, a senhora tem 65% do pulmão sem funcionar, tomado, a senhora está febril, a senhora está hipertensa, e a senhora está precisando de uma litragem de oxigênio que eu não tenho aqui, e eu não tenho também no quarto, então eu preciso levar a senhora para a UTI, porque se eu levar a senhora para a UTI e esses 15 litros não forem o bastante, a senhora começar a não aumentar a saturação, na UTI eu tenho recursos mecânicos, e aí eu devo entrar com recursos mecânicos com a senhora. O que é recurso mecânico, irmão, que ele estava falando? Ele estava falando que ele ia me entubar. E a minha médica depois disse, André, eu lutei muito com o povo do MC para não te entubar, porque eles queriam te entubar na hora que você chegou. Porque todos os meus parâmetros eram para intubação. E eu olhei para o médico e falei, doutor, o senhor está querendo me entubar? Ele falou, calma, eu vou te levar para a UTI, eu vou tentar primeiro, se não der. Falei, o senhor está falando em me entubar e me levar para a UTI? Falei, doutor, eu quero pedir para o senhor uma coisa. Ele falou, o que é? Eu falei, eu sei que eu não estou bem, minha cabeça está bagunçada por causa disso tudo, mas eu quero pedir para o senhor uma coisa. Ele falou, o quê? Eu falei, me dá uma chance, só uma chance eu peço para o senhor. Me leva para o quarto, deixa eu tentar só um dia. Se eu não melhorar, o senhor me leva para a UTI, me entuba, porque vai indo também, você cansa de lutar com a doença. Essa doença é danada. Você cansa, você dá vontade de desistir. Falei, se eu não melhorar, o senhor me leva para a UTI, o senhor me entuba, o senhor faz o que o senhor quiser, mas o senhor me dá 24 horas. Ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a enfermeira, a fisioterapeuta, vou te avaliar com a fisioterapeuta. Se ela achar que dá, eu te levo para o quarto hoje, vamos ver como é que você fica hoje, dependendo, amanhã a gente te leva para a UTI e te entuba. A fisioterapeuta veio, um anjo de Deus, porque Deus coloca anjos no nosso caminho, me avaliou, auscultou, olhou todos os parâmetros, chegou no meu ouvido e falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 11 gotas de Rivotril, para você ficar calma, porque você está muito ansiosa, vou te dar Tramal, para sua cabeça parar de doer, você vai ficar calminha e você vai me ajudar, se você me ajudar eu te ajudo. Fica tranquila que vai dar tudo certo. O médico entrou no quarto e falou assim, doutor, vamos virar ela pronado. Pronado é com a barriga para baixo. Você fica com a barriga para baixo e com a cabeça para baixo assim também. Nesse ângulo aqui, a maca fica assim, ó. Sua cabeça fica assim, ó, desse jeito. Ela falou, doutor, vamos virar ela pronada e com inclinação maior. Se a saturação dela subir, a gente leva ela para o quarto. E hoje eu fico o dia inteiro no quarto monitorando ela. Se ela piorar, eu encaminho ela para a UTI para o senhor. Mas vamos tentar, ela é jovem, ela é forte, ela não tem nenhuma comorbidade, ela não toma nenhum remédio.
Vamos tentar pronar ela e ver se a saturação melhora. E eu fico com ela no quarto. Se ela melhorar, talvez não precise de UTI. O médico falou, não, se você for ficar com ela lá no quarto, pode então. Ela me virou, quando ela me virou, minha saturação de 86 foi para 90. Ela chegou no meu ouvido e falou, vou te dar um conselho. Fica nessa posição o máximo que você conseguir. Sua saturação subiu. Com saturação 90, eles não te levam para UTI. Se o seu pulmão, o máximo possível que o seu pulmão descansar, mais tempo o seu pulmão vai expulsar esse vírus. Então, fica o máximo que você conseguir. Eu sei que as pessoas não aguentam ficar muito nessa posição. As pessoas ficam 6 horas, no máximo 12 horas. Mas tenta o máximo que você conseguir. E eu vou te ajudar, nós vamos te levar para o quarto. Amém. Irmãos, eu cheguei no hospital de camisola. Eles me levaram pronado, barriga para baixo. As pessoas conseguem ficar no máximo 6 horas, no máximo 12 nessa posição. Me puseram na cama, com a barriga para baixo e com a cabeça assim. Sexta, meio-dia. O Jorge me dava suco na boca, eu só mexia o pescoço. O Jorge me dava suco na boca, comida na boca. Sexta, dia inteiro. Sábado, dia inteirinho, na mesma posição, do jeitinho que ela me deixou. A pessoa chegava no quarto, vamos tomar banho, vamos trocar a caminha. Eu falava, não, vocês estão com o hospital cheio. Depois vocês voltam, agora não estou muito animada não, depois vocês voltam. E nessa elas não voltavam, com o hospital cheio, né? Sexta, sábado, domingo, a mesma coisa. Vamos tomar banho? Não, tomar banho agora não, depois mais tarde vocês vêm, não sei o quê, não sei o quê. Sexta, sábado, domingo. Domingo, 10 horas da noite, chegou 3 dias, na mesma posição, com a cabeça virada. Só o pescoço doía. E eu lutava, e quando vinha a vontade de virar, eu falava, Senhor Jesus, tem de compaixão de mim, esse é meu calvário. E virava só o pescoço. Domingo à noite, chegou uma enfermeira, uma senhora, falou assim, minha filha, falou para o Jorge, falou assim, tadinha, a cama dela está toda molhada, o Covid faz transpirar demais. A roupa dela está toda molhada, ela está molhada até no pescoço. Eu estava com a camisola que eu vim de casa. Ela está molhada até no pescoço. Vamos trocar ela, vamos dar um banho nela, vamos trocar essa cama. Aí o Jorge falou assim, ela não está querendo mexer. Ela está com medo, porque puseram ela nessa posição e ela ficou bem. Ela está com medo de mudar de posição e piorar e ter que ir para a UTI. Ela falou, minha filha, deixa eu te explicar. Você não vai piorar não, você já está saturando 92. E outra, eu tenho uma bomba de oxigênio aqui, eu levo essa bomba para o banheiro, eu te dou banho no oxigênio, eu vou esperar você levantar, vou esperar uns 10 minutos, ó, que você melhorar, eu espero você ficar em pé, e eu vou devagarzinho com você, aos pouquinhos, para você não cair sua saturação, eu vou te ajudando. E aí você vai ficar bem, você vai tomar banho, você vai ficar fresquinho, e foi conversando comigo. E eu fiquei sentada, e... Irmão, se você levantar o dedo, você quase morre de falta de ar. Depois eu fiquei em pé, aí eu falei assim, olha, já que a senhora está sendo tão boa comigo, eu preciso contar a verdade para a senhora, porque a gente não pode mentir. Ela falou, o que foi, minha filha? Eu falei, deixa eu falar uma verdade para a senhora. Isso tudo que a senhora está vendo aí na cama não é suor, não. Ela falou, ué, mas o que é? Eu falei, isso é xixi. Desde sexta-feira eu não levanto da cama nem para fazer xixi. Ela desceu as lágrimas nos olhos e falou, minha filha, eu não acredito. Tem 72 horas que você está na mesma posição, que você não levanta para fazer xixi. Eu falei, moça, eu estou lutando pela minha vida, nesse momento nada mais é importante. Roupa não é importante, fazer xixi na roupa não é importante, meu diploma de doutorado não é importante, a vida é mais importante. E se você acordou vivo, todo o resto está resolvido. Para de murmurar, para de reclamar. Eu quero ser pedra de tropeço na sua vida, ou você acorda, ou você vai cair com a cara no chão. Nada mais é importante do que a vida. E depois que eu tomei banho, elas vieram com aquelas camisolas de amarrar, de hospital. Eu falei, eu não quero camisola. Eu fiquei 15 dias internada, 15 dias pelada. Eu não queria roupa. Entrava fisioterapeuta, entrava médica, entrava todo mundo, eu só punha um pano assim, ó, que eles chegavam, uma toalha. Deixa o pau quebrar. Tinha um negocinho em mim que eu não sentia vontade de pôr roupa. E depois eu fui orar a Deus e falei, Deus, por que eu não queria pôr roupa? Por que eu fiquei nua? Por que me dava um negócio que eu não queria? Eu não queria. O Jorge falava, põe roupa. Você fica pelado aí no quarto, entra enfermeira, entra fisioterapeuta. Eu não queria, espiritualmente eu não queria. E eu orei a Deus e Deus falou no meu coração, quando Adão e Eva foram criados, eles estavam nus.
E Deus falou: eu te permiti ficar 15 dias nua, para que você entendesse que você veio do pó, e do pó você vai voltar. Nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Adão e Eva foram criados nus, para que eles entendessem que eles eram feitos de barro, e que para o barro eles voltariam. Irmãos, foi uma luta. Fiquei 15 dias no hospital. Se eu fosse contar coisas aqui para vocês, nós demoraríamos uma manhã inteira. Foi muita luta, mas foi muita luta. Em algum momento eu pensei em desistir. Um dia a médica entrou no quarto, meus parâmetros diminuíram de novo. Eles cogitaram de novo a me levar para a UTI. Nesse dia eu virei a cabeça, fechei os olhos e falei: Jesus, eu quero desistir. Me leva logo, me recolhe logo, eu estou cansada de lutar. E as pessoas, quando estão doentes, quando estão com câncer, eu entendo, chega num momento que você está cansado, você não quer mais lutar. Eu falei: Jesus, eu estou lutando com esse corpo, eu estou lutando com esse vírus, eu estou com falta de ar, eu não aguento mais, pode me recolher, Jesus, me leva. E por 3 vezes eu pensei em desistir, mas o Espírito Santo vinha e me tomava. Naquela manhã eu acordei, e Deus me deu uma iluminação. A fisioterapeuta entrou no quarto, fez fisioterapia, e elas tentavam, tadinha: anima, Andréia, faz isso, faz aquilo. E eu não tinha animação. Eu arrepiava quando eu via elas entrarem no quarto, falava: que saco. A fisioterapeuta chegou. Naquele dia o Espírito Santo me tomou, e o Espírito Santo falou no meu coração: esse pulmão não é do médico, esse pulmão não é da fisioterapeuta, esse pulmão é seu, e se você não se responsabilizar por ele, você vai embora. É você que precisa se esforçar. A partir daquele dia, a fisioterapeuta saía do quarto, ela fazia o exercício. Quando ela ia embora, ela ia 2 vezes no dia, de manhã e de tarde. Quando ela ia embora, eu começava a repetir o exercício. O exercício, irmão, era dar uma volta ao redor da cama. Eu dava uma volta ao redor da cama e ficava... Demorava 20 minutos para voltar. Você não sabe o que é essa doença. Uma volta ao redor de uma cama. Eu tinha que ficar o dia inteiro deitada, porque eu ficava morta. Mas eu andava ao redor da cama, marchando, e falava: esse pulmão é meu. Esse pulmão não é do médico, esse pulmão não é da fisioterapeuta, esse pulmão é meu. E o Jorge falava: você está ficando doida. E eu fui pelejando. Qual é a parte mais importante dessa história que eu quero te contar de hoje? Nós saímos de casa, eu e meu marido. Ficamos 15 dias fora. Ficou em casa uma menina de 13 anos... e 2 de 19, e eu não tinha cabeça para pensar neles, no que eles iam comer, se eles iam tomar banho, se eles iam dormir, se eles iam tomar lanche, se eles iam tomar café. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, minha mãe é idosa. Você sabe quem assumiu a minha casa? A igreja. A igreja assumiu a minha casa. As pessoas montaram um grupo de oração, e as pessoas faziam vigília 24 horas, não teve 1 hora desses 15 dias, que não tivesse alguém orando pela minha vida, e clamando ao Senhor que me devolvesse sopro de vida. Eles fizeram uma lista de revezamento de comida. Hoje eu levo a janta para os meninos, hoje eu levo o almoço, hoje eu levo o lanche. André, os meninos gostam de pizza, hoje eu vou levar pizza, é domingo à noite, geralmente as pessoas gostam de pizza. Amados, e não é porque eu sou conhecida não, porque eu não sou. Não foi por mim, mas foi pela igreja que se montou naquele WhatsApp, porque no WhatsApp aquele dia se montou uma igreja. Quantas pessoas eu pus que não eram crentes, e que depois vieram me procurar e falaram: eu nunca vi nada parecido como eu vi naquele grupo. Naquela igreja montada naquele WhatsApp, tinha evangélico, tinha espírita, tinha católico, tinha ateu, mas todos em prol de uma mesma causa: clamar a Deus que a minha vida fosse preservada. Pastor Luiz mandou comida lá em casa, pastor Heitor mandou comida lá em casa. Meu vizinho que é espírita ligou para o Jorge, falou: Jorge, hoje é dia 5, hoje é dia de homem pagar a conta de casa. Água, luz, telefone, internet, manda suas contas tudo aqui, põe na caixa de correio, manda o Tomás colocar na caixa de correio, eu vou pagar todas as contas do mês da sua casa. Jorge falou: irmão, graças a Deus nós temos uma reserva, não precisa. Ele falou: não estou te perguntando isso, você não tem cabeça para pagar a conta agora, e seus filhos não podem ficar sem água, luz, energia, internet, eu vou pagar tudo, depois você vê aí, nós acertamos, não tem problema.
Depois que eu saí do hospital, eu recebi cesta de flor, cesta de café da manhã, cesta de vinho, cesta de bombom. Amados, isso é igreja. Eu vos formei para que fosses pedra angular, para edificar sobre você uma casa espiritual. Irmãos, é no detalhe. Tinha gente que mandava sorvete do McDonald's. Eu estou mandando sorvete do McDonald's, porque eu sei que adolescente gosta de sanduíche de sorvete. Eu estou mandando a torta mais gostosa da cidade. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. As pessoas se organizaram em prol de uma família, não só na oração, mas na ação. A coisa mais triste é alguém dizer: eu vou orar por você. Mas a minha pergunta é: que mais? Que mais? É muito simples, irmão, alguém te dizer alguma coisa, você dizer: eu vou orar por você. O dia que a mulher que montou o grupo me ligou: oi André, tá bom, estou precisando de você, minha sogra não sei o que, começou a me contar uma história. Falei: Soraya, deixa eu te falar, amada, eu estou com Covid, eu não vou conseguir ajudar vocês agora. Ela falou: o quê? Falei: eu e o Jorge estamos com Covid. Ela falou: todo mundo da casa? Falei: ela falou: eu e meu marido tivemos Covid. Os primeiros dias já não aguento beber, comer nada. Eu estou indo aí agora levar água de coco e Gatorade. Chegou lá com 2 sacolas de água de coco e Gatorade, e aí a história começou. E aí ela montou o grupo, e aí a igreja se formou, e aí por quase um mês essa igreja cuidou de mim, espiritualmente, e da minha casa e dos meus filhos. Você precisa ser pedra angular. Não adianta ser igreja se isso não faz diferença na sua vida. Não adianta ser igreja se Jesus não pode edificar sobre você uma casa santa espiritual, aonde você ofereça sacrifícios em prol de quem? Do Cristo. Não, ele não precisa mais dele. Jesus foi o sacrifício perfeito, foi o cordeiro imolado, sem mácula, sem mancha. Jesus não precisa mais de sacrifício. O sacrifício que Pedro fala é por quem está do seu lado. É esse o sacrifício que Deus quer que você ofereça. E se você não oferece, Cristo vai ser pedra de tropeço para você. Eu tenho uma irmã que participa de uma igreja gigantesca, e ela é líder, e ela está com câncer. E quando a gente está com câncer fazendo quimioterapia, a gente só elege uma comida para comer, você não dá conta de comer mais nada. Esses dias eu liguei para ela, e não conta aqui para gravar não, eu conto aqui para ilustrar. Liguei para ela, falei: a sua igreja é imensa, mais de sei quantos mil membros, e ela é de liderança, é de frente, como se fosse eu, como se fosse o pastor Luiz. Falei: alguém lá da igreja te ligou? Para não falar que ligou, a pastora fulana ligou, perguntou o que eu estava comendo, porque a mãe dela também teve câncer durante a quimioterapia, não sei o que lá. Perguntou o que eu estava aguentando comer. Eu falei para ela que eu só estava aguentando comer picolé. Essa irmã é pobre, não tem dinheiro. Ela respondeu: eu vou levar picolé para você. Ela falou: André, tem 15 dias, esse picolé não chegou aqui até hoje. Foi a única pessoa que me ligou, de uma igreja de milhares de membros, e eu estou falando de uma liderança, não estou falando de uma pessoa que senta lá no fundo. Enquanto eu falava com ela, eu acionei o iFood aqui falando com ela. Acionei o iFood, pedi 50 picolés e mandei entregar na casa dela. Ela ligou falando aqui comigo: peraí que está batendo ali na porta. Voltou chorando. Falou: o que você fez? Falei: eu fiz o mínimo, amada. Porque eu queria fazer mais, eu queria montar uma máquina, eu queria montar uma sorveteria dentro da sua casa, para enquanto você precisar de picolé, eu poder fornecer picolé. É o mínimo que eu posso fazer para amenizar a sua dor. Deixemos de ser evangélicos que digam: irmão, eu vou orar por você, e se você precisar de mim, você me fala. Ele não vai falar, porque quando a gente está precisando, a gente não dá conta nem de falar. E Deus só me preservou, e isso eu orei e perguntei para Deus, falei: Deus, eu não sou mais bonita que essas 300 mil pessoas que morreram. Eu não sou mais crente que essas 300 mil pessoas que morreram. Eu não sou mais santa que essas 300 mil pessoas que morreram. Deus só me preservou porque Deus tem um propósito para a minha vida, porque se já tivesse sido cumprido, Deus tinha me recolhido. O propósito ainda não foi cumprido, e o meu propósito é ser pedra, pedra de edificação para alguns, pedra angular para alguns, e pedra de tropeço para outros.
Quando você ouvir falar que eu vou pregar aqui na igreja, você pode se preparar. Ou você vai sair daqui edificado, ou você vai sair daqui envergonhado. Porque não dá mais para ter uma igreja que bate nas costas e diz eu vou orar por você. Mas na segunda-feira se esquece do irmão. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Mas a mesma pedra também se tornou uma pedra de tropeço para muitos. Amém. Eu te desejo nesse domingo de hoje, que essa palavra tenha penetrado, rasgado seu coração, como uma faca de 2 gumes, e que Deus te leve a pensar na sua vida espiritual. E que Deus te leve a pensar que tipo de cristão você tem sido. E que Deus te leve e te mostre quem precisa, além da sua oração. Pastor me ligava todo dia, me mandava mensagem: André, eu sei que você não está conseguindo falar, mas como é que você está? André, estou mandando isso para sua casa. Pastor Heitor, a mesma coisa. Pastora Jéssica, a mesma coisa. Quem você tem sido no reino? Deus tem edificado uma casa espiritual sobre você. Você é uma pedra tão boa que sustenta um edifício inteiro que Deus quer construir sobre você? Ou Jesus é para você pedra de tropeço? Toda vez que você ouve uma pregação, você sai envergonhado, porque Jesus se tornou para você pedra de tropeço, porque você infelizmente não faz diferença no reino. Pense sobre isso neste domingo. Olhe para quem está ao seu redor. Se for pouco, amplie a visão. Olha para quem está um pouco mais longe. Hoje, alguém está precisando de você. E eu sei que você vai dar esse testemunho aqui. Um dia eu ouvi aquela pregação e eu percebi que a minha mãe, minha tia, meu vizinho, meu irmão estavam precisando de mim. Esse vírus nos impede do abraço, nos impede do encontro, mas não nos impede do amor. Você pode bater na porta de alguém e deixar lá alguma coisa. Você pode levar uma sopa. Você pode levar um livro para essa pessoa ler. Você pode, eu não sei o que você pode, mas você pode ir além da sua oração. Porque só a sua oração Deus quer mais. Orar é maravilhoso, mas Deus exige de nós, igreja do ano 2021, ação e oração. Amém. Que seu domingo seja abençoado, que o nosso Senhor Jesus visite agora a sua casa, a sua família, trazendo cura, paz, tranquilidade, saúde. Que Deus alcance todos os hospitais nessa manhã de hoje. Ore e peça a Deus que Deus sopre em todos os respiradores, que Deus envie um sopro, um ruá sobre todos os respiradores, que hoje morram menos pessoas que ontem. Espírito Santo, ilumina a cabeça desses políticos, nós te pedimos em nome de Jesus. A tua palavra diz que se você se arrepender dos seus pecados, eu viria e sararia a tua terra. Senhor, em nome de toda a igreja do Brasil e do mundo, nós nos arrependemos do nosso pecado e nós te pedimos, Senhor, sara a nossa terra. Leva essa peste, Jesus. A coisa saiu do nosso controle, mas ela não saiu do seu controle. Limpa, Senhor. Tira, Senhor, levanta pessoas de leitos, tira pessoas de intubação, contraria diagnóstico, Senhor, nessa manhã de hoje, que nós tenhamos boas notícias, que nós ouçamos notícias de vida, que crianças nasçam, e que a gente tenha notícias de criança nascendo e não de pessoas morrendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Benção demais na vida. Você é uma benção. Glória a Deus, irmãos. É muita emoção, né, irmãos? É muito difícil não ser tocado pelo Espírito Santo quando você ouve um testemunho, uma palavra tão abençoada dessa. Espero que Deus tenha comunicado com você, na sua alma e no seu espírito. Que a glória de Deus possa manifestar sobre você. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, e que você possa refletir em tudo aquilo que você ouviu e ser um cristão verdadeiro.
não de palavras, mas de coração. Senhor, obrigado por esta palavra que nós acabamos de ouvir agora nesse domingo, Pai. Obrigado a Deus pela vida da Andréia, pela vida de todos aqueles que estão enfermos, Pai, assim como o Senhor a curou. Envia os teus anjos a curá-la, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida daqueles que estão enfermos. Eu declaro cura, eu declaro vitória. Oh, de calabalabachai, deco. Santo é o teu nome, Jesus. Libera, Pai, libera os teus anjos para estar conosco. Nos ajuda a vencer. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor, Pai, seja agora derramada sobre cada um de nós, cada um de vós, agora e para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se cumprir Deus de aliança, Deus de promessa. Tem um lanchinho lá.